Eu sou o coordenador de operações de um cemitério ou, se preferir, pode me chamar de gerente de cemitério. Parte do meu trabalho é sentar com os convidados e familiares do falecido para organizar funerais, facilitar a venda de sepulturas, entre outras coisas. Um homem de uns 30 anos chamado Antônio, um homem muito espiritual, sentou-se comigo para comprar um terreno para o seu pai doente, que estava em cuidados paliativos. Antônio era um homem hispânico com um sotaque muito forte, e vi em seus olhos que ele era uma pessoa muito carinhosa. Ele mostrou-me fotos de seu pai, que também parecia ser uma pessoa muito querida, jovem demais para ser levada de sua família. Infelizmente, o tempo do homem chegou naquela mesma semana, e Antônio organizou o serviço funerário de seu pai no cemitério. Foi um dia muito tempestuoso no dia do funeral, o que é considerado um sinal de boa sorte. O cortejo funerário parou em frente ao prédio do escritório por um momento. Eu saí brevemente para fora, sob a marquise do prédio, e vi Antônio no carro atrás do carro funerário. Acenamos um para o outro. Devido ao mau tempo, voltei para dentro até que o cortejo estivesse pronto para seguir para o local de sepultamento. Entrei em uma das caminhonetes do cemitério e segui o cortejo até a parada final, onde eu ficaria com meu guarda-chuva supervisionando, já que parte do meu trabalho é garantir que os serviços funerários ocorram sem problemas. Depois do funeral, dei algumas voltas pelo lugar na caminhonete apenas para inspecionar a área, como fazia pelo menos algumas vezes ao dia. Tinha muita papelada para cuidar e, além disso, precisava fechar o cemitério naquela noite. Um pouco mais tarde, voltei para minha mesa e cuidei disso. O cemitério fecha às 17h30, então, assim que começou a escurecer, dirigi ao redor do lugar, mais uma vez para garantir que todos os visitantes tivessem saído. Depois fui até o portão da frente para fechá-lo. Era um começo de março relativamente quente. Os dias ainda eram mais curtos. Então, no horário de fechamento, em um dia normal, já estaria ficando mais escuro, mas nesse dia tempestuoso já parecia noite. Eu estava voltando para o meu escritório quando pensei ter visto alguém andando apressadamente por uma das alamedas de túmulos antes de virar atrás de uma cerca viva e desaparecer de vista. Buzinei para que soubessem que o lugar estava fechado, mas estranhamente não os vi novamente. Peguei meu guarda-chuva e corri pela chuva naquela direção. Virei além da cerca viva que ele virou e olhei para baixo nesta longa fileira de túmulos de um lado e cercas vivas do outro. Não vi ninguém. Procurei ao redor na chuva por cerca de 20 minutos, mas acabei desistindo. Voltei para o escritório e naveguei pelas imagens das câmeras de segurança. Nada foi captado de movimentação incomum, embora fosse um pouco mais difícil ver devido à tempestade e também estava completamente escuro lá fora. Tentei fazer várias coisas ao mesmo tempo, vigiando a câmera enquanto terminava algumas das minhas papeladas. Quando ouvi a porta da frente da sala de visitação bater com força, pulei da cadeira e gritei: "Alô!" Meu primeiro pensamento foi que era a mesma pessoa que eu tinha visto antes. Talvez tivesse ficado trancada no cemitério e estivesse procurando ajuda para sair. Saí para o saguão, mas não havia ninguém lá. Olhei ao redor e disse: "Alô!" novamente. Talvez o barulho da porta batendo fosse ele saindo. Comecei a olhar pelas janelas e parei quando, em uma delas, vi alguém do outro lado me encarando com uma expressão vazia. Eu dei um pulo para trás e gritei, e eles não se mexeram. Eu dei alguns passos para mais perto e fiz uma expressão de confusão com os olhos semicerrados quando percebi que reconhecia aquele homem hispânico de aparência mais velha. Na minha cabeça, ele me lembrava exatamente das fotos do pai de Antônio que ele me mostrou. Com o coração na boca, saí correndo pela porta da frente do prédio e para o lado onde vi o homem, mas ele havia desaparecido. Ele não estava se afastando em direção à OS Campus, nem se escondendo em um arbusto próximo ele havia sumido. Olhei ao meu redor enquanto estava parado na chuva, ficando encharcado, e depois voltei para dentro, arrumei minhas coisas, tranquei tudo e peguei meu carro. Abri e fechei o portão mais uma vez, trancando-o atrás de mim, e fui para casa. Quando minha esposa me perguntou por que eu estava tão calado em casa, eu apenas disse que tinha sido um dia longo no trabalho. Até hoje, acho que estava me sobrecarregando e minha mente estava me pregando peças, mas ainda é genuinamente perturbador pensar nisso. Quando eu tinha 19 anos, meu amigo Sean, que era um grande palhaço,
Veio para relaxar em nosso porão, como costumava fazer durante o verão. Lembro que ele tinha uma garrafa de Coca-Cola na mão quando ele disse que deveríamos dar uma olhada naquele pequeno cemitério assustador do outro lado da cidade. Foi a ideia mais aleatória de todas, e eu até disse isso a ele. Ainda assim, não tínhamos aula no dia seguinte, e eu sabia exatamente de qual cemitério ele estava falando. Não sei se deveríamos chamar aquilo de um cemitério regular. Era apenas uma pequena área com talvez 100 lápides no máximo. As lápides tinham um visual arcaico e sempre que passávamos por lá, não havia sinais de que alguém tivesse ido visitar nos últimos 10 anos. Provavelmente o local datava de séculos atrás e tinha uma atmosfera super assustadora, pois era cercado por uma cerca gótica de metal e rodeado por bosques em 2 lados, a estrada em um e algum prédio abandonado do outro. Tudo nele transmitia um ar de medo. Demorou um pouco para convencer, mas Sean conseguiu me convencer a querer dar uma olhada também. Ironicamente, era um dia muito nublado e meio avermelhado, o que convenientemente contribuía para o clima. Sean estacionou seu Honda na beira da estrada. Eu disse a ele para estacionar mais para que não fosse óbvio. Aquela era uma estrada com pouco tráfego, então seria meio suspeito. Ele parou algumas centenas de metros à frente e saímos do carro, atravessando os bosques para que nenhum possível tráfego nos visse entrando no pequeno cemitério. Pular a cerca no bosque foi fácil. Era uma cerca de uns 3 ou 4 metros. Sean foi na frente, já que era principalmente a ideia dele. Ele nos guiou pela pequena e sinistra área e olhamos as lápides arcaicas. Todas pareciam ser do século XIX, e a escrita em algumas delas estava ilegível naquele ponto. Eu sei que parece muito bobo e clichê, mas não consegui deixar de sentir que estava sendo constantemente observado. Comecei a olhar em volta para os bosques ao redor. Eu disse a Sean o quão assustador aquilo era. Eu sei, ele respondeu. Ainda com a sensação de estar sendo observado, olhei para o prédio abandonado ao lado do cemitério, para uma das janelas. Por um breve momento soube que vi alguém parado na janela, mesmo através da névoa e da sujeira no vidro. Mas essa pessoa casualmente se abaixou ou se afastou da janela. Eu disse a Sean que estávamos sendo observados por alguém naquele prédio, e ele se virou para olhar também, e então foi procurar a entrada. Eu disse a ele para não fazer isso e que deveríamos apenas sair antes de nos metermos em encrenca. Fiquei parado junto à lápide que ele estava olhando enquanto ele circundava o prédio, e então ele encontrou um caminho para dentro. Ele me chamou, mas eu fiquei parado e ouvi um som alto, como um estalo. Olhei naquela direção e vi um homem mais velho, provavelmente por volta de 55 anos, cabelos grisalhos, usando um sobretudo preto. Acho que ele estava usando jeans e tinha um bigode, mas isso é tudo que consigo me lembrar dele. Então ele abriu a boca e gritou. Não apenas gritou, ele gritou "saiam". Ele gritou tão alto que achei ter visto pássaros voando assustados. E de repente comecei a me sentir tonto e tudo ficou escuro. A próxima coisa que me lembro é acordar sendo arrastado nos bosques. Fiquei apavorado, achando que estava sendo sequestrado. Mas quando me virei e me levantei, percebi que era apenas o Sean. Sean estava apavorado com algo e me disse para segui-lo e correr de volta para o carro. Então não fiz perguntas. Enquanto corríamos pelos bosques, ouvi algo perto de nós e quando me virei, percebi que estávamos sendo seguidos por alguém, então corri ainda mais rápido. Chegamos ao Honda dele e ele já estava colocando o carro em movimento antes mesmo de ele ter a chance de ligar completamente. Quando Sean estava dentro daquele prédio abandonado, ele encontrou um símbolo de perplexidade pintado no chão de madeira, que basicamente é o sinal de Satanás. Ao redor dele havia um monte de bonecas assustadoras com botões nos olhos. Ele não conseguiu ver mais nada no prédio, porque ouviu o velho homem gritar para mim do lado de fora. Ele correu para me encontrar desmaiado no chão e viu o velho homem se aproximando lentamente de mim. Ele começou a me arrastar para longe do velho homem e em direção a OS Bosques. Na verdade, ele me pegou literalmente no colo e me jogou por cima da cerca para me tirar dali. Rapidamente recuperei a consciência e foi quando começamos a correr. Eu só desmaiei uma vez na minha vida e foi naquele momento. Não sei por que desmaiei, mas acontecer em um cemitério ao lado de um prédio com algum tipo de ritual satânico ao lado torna tudo ainda mais estranho.
Meus amigos e eu éramos muito estúpidos quando éramos adolescentes. Eu tinha uns 17 ou 18 anos quando isso aconteceu. Era o mês de outubro, e eu queria fazer algo assustador no espírito do Halloween. Havia um pequeno cemitério a cerca de 10 minutos de onde eu moro, e quando eu estava bêbado com alguns amigos, eu disse que deveríamos entrar furtivamente lá. Vou inventar alguns nomes para meus amigos. Ryan e Mike. Estávamos na casa do Ryan. Ele nunca bebia, então quando eu tive a ideia, ele foi quem nos levou até o cemitério de carro. O Mike e eu éramos os que realmente queriam fazer isso. O Ryan apenas nos acompanhou. Mas por outro lado, ele não estava bebendo. O Ryan estacionou em um estacionamento do outro lado da rua. Parecia uma cidade fantasma, porque já era depois da meia-noite. Garantimos que não havia ninguém por perto, para nos ver enquanto pulávamos a cerca do cemitério. Não estava completamente escuro, mas era um pouco difícil enxergar a mais de 10 metros à frente. Então todos nós estávamos usando as lanternas dos nossos iPhones. Parecia não haver segurança noturna no cemitério, então nos dispersamos um pouco. O Ryan parecia estar seguindo o Mike de perto. Eu ainda podia vê-los por causa das lanternas. Eu fui um pouco mais longe sozinho e decidi começar a gravar um vídeo assustador. Comecei a gravar com as luzes ainda ligadas, é claro. Gravei várias lápides antigas e a atmosfera sinistra do cemitério à noite. Não vi mais o Mike e o Ryan, então comecei a procurá-los enquanto continuava gravando. Olhei para a tela do meu celular e congelei. Havia uma mulher vestida com uma roupa branca ou um vestido, com cabelos compridos e grisalhos. Ela estava olhando para o chão. Olhei para cima da tela do celular para vê-la pessoalmente, mas ela havia desaparecido. Comecei a recuar. Olhei novamente para a tela do celular e lá ela estava novamente, mas agora estava olhando para a câmera. Ou melhor, olhando para mim. Olhei novamente para cima do celular e não consegui vê-la novamente. Então olhei novamente para a tela e pude vê-la se aproximando de mim. Comecei a gritar por Mike e Ryan enquanto corria para longe daquele lugar. Não consegui ver as luzes deles em lugar algum. Eles não estavam respondendo aos meus gritos. Tive a sensação de que eles estavam tentando me assustar, então corri de volta para a cerca do cemitério para pular e sair de lá. Cheguei ao carro do Ryan e mandei uma mensagem para os dois dizendo que eles precisavam sair do cemitério imediatamente. Eles chegaram ao carro minutos depois e todos nós ficamos dentro do carro. Mostrei a eles o vídeo que gravei. Eles tinham a mesma expressão horrorizada que eu, agora que estávamos realmente assistindo o vídeo completo. Pudemos ver o momento em que a mulher levantou lentamente a cabeça do chão para me olhar e, em seguida, começou a se aproximar de mim. Só conseguimos vê-la se movendo por 1 segundo ou 2 antes de eu começar a gritar no vídeo e fugir. Mas a forma como ela se movia, não parecia que estava movendo as pernas, parecia quase como se estivesse flutuando para mim. Eu tenho esse vídeo salvo no meu antigo iPhone, mas o maldito não liga, fica preso na logo da Apple. Eu não quero redefinir esse telefone até conseguir retirar o vídeo de alguma forma. Meus amigos acreditam firmemente que a mulher no vídeo era uma pessoa real que também estava no cemitério naquela noite. Mas tendo sido eu quem a encontrou de verdade, e só consegui vê-la na tela do meu celular, bem, digamos apenas que eu nunca fui um crente no paranormal até aquela noite.